Boa noite a todos. Nessa sexta-feira, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Rezamos o terço. Vale sempre lembrar isso. Rezamos, alimentamos nossa alma, alimentamos a nossa devoção, alimentamos, a nossa expressão de amor pela reza do terço a Cristo Jesus, ao qual nós temos como Senhor e Salvador. E nós estamos justamente, então, recordando um pouco os assuntos, nós estamos falando sobre a devoção, a piedade popular, que em vez de ser algo que contraditório à liturgia, nós dizemos que é algo, recordando mais uma vez, Bento XVI, é algo que, trabalhada, acolhida primeiro pela igreja, trabalhada, cortada as devidas arestas, ela pode ser agregada e enriquecer cada vez mais a nossa liturgia oficial. Então conversamos muito, meus irmãos, sobre as expressões da piedade popular. Falamos sobre as nossas devoções, que a gente traz desde pequenininho, os nossos gestuais, e passando pelas nossas procissões, pela vivência da Semana Santa, pelas nossas procissões, pelas nossas novenas, devoções particulares, rezas, as gostosas rezas ao qual nós devemos. Muitos de nós têm saudades daqueles tempos aí que reunimos para rezar, rezar em grupo, de modo devocional ao santo, que nos direciona e nos encaminha a Cristo, o Senhor da nossa salvação. Pois bem, o Papa Bento XVI, ele, conversando com seminaristas em 2010, ele demonstrou a sua preocupação de pastor para com a realidade de fé, que é a piedade popular. Falando aos seminaristas sobre piedade popular, ele demonstrou sua preocupação, mas também seu júbilo, sua confiança, sua alegria. Ele disse assim aos seminaristas: meus queridos seminaristas, toda e qualquer manifestação que envolva a vontade do ser humano de criar laços com Deus precisa ser respeitada e deve ser acompanhada pelos pastores da igreja. Olha as palavras que ele disse. Toda e qualquer manifestação que envolva a vontade do ser humano de criar laços com Deus precisa ser respeitada e deve ser acompanhada pelos pastores e pela igreja. Sintetizando tudo aquilo que a gente vem falando ao longo da semana. Toda manifestação do povo, toda devoção do povo, toda piedade do povo tem que ser acompanhada, tem que ser respeitada, pelos nossos pastores com muita atenção, com muito cuidado. Depois tem que ser o quê? Acolhida. Ela tem que ser orientada para quê? Para que sejam podados os excessos. Para que sobre disso tudo somente a essência, aquilo que é real e verdadeiro, que é a centralidade dessa devoção em Jesus, Senhor e Salvador. Continuando, o Papa Bento XVI: mantenha em vós também, meus irmãos, meus queridos seminaristas, a sensibilidade pela piedade popular, que apesar de diversa em todas as culturas, é sempre também muito semelhante, porque no fim das contas, o coração do homem é o mesmo. Mantenha em vós também a sensibilidade pela piedade popular. Ele já falou dos movimentos, está falando a sensibilidade. Não é somente olhos, está dizendo ele, mas a sensibilidade
que leva você a fazer criteriosamente a análise dos acontecimentos através dos olhos da fé. Então, não chegue somente uma análise das expressões populares como um censor, como um gestor. Você a quem foi dada autoridade para isso. Você padre, você sacerdote, você é um diácono, você é um dirigente de igreja. Mas não como um censor, como um gestor, mas com sensibilidade. A razão, o intelecto que te leva a cuidar das diretrizes litúrgicas da igreja, ela esteja em consoante com o teu coração para descobrir na sensibilidade, né, o valor agregado naquilo que está sendo expresso. Não tomar somente uma primeira aparência, mas buscar ir no fundo, na essência das coisas. Pois bem, por que isso? Que ele diz isso? Porque, apesar de diversa em todas as culturas, é sempre também muito semelhante, porque no fim das contas o coração do homem é o mesmo. Apesar do gestual expressar diversidade de amor às coisas sagradas em várias culturas, muitas vezes o que é válido lá no México para nós não diz nada. É como eu disse, aquilo é cultural deles. Como muitas vezes as nossas devoções aqui não diz nada lá nos Estados Unidos, né? Mas a essência que devemos ser sensíveis a ela está impressa em cada coração, que elas se tornam iguais, que é a mesma expressão, o desejo do amor de Deus em nós. É certo que a piedade popular, muitos lugares e muitas vezes, e é Bento que está falando isso, Bento XVI, o nosso Papa Emérito, ela tende para a irracionalidade e às vezes, talvez mesmo, para a exterioridade. No entanto, excluí-la é completamente errado. Muitas vezes, a piedade popular extrapola, foge do nosso conceitual devocional, foge totalmente do nosso conceitual litúrgico. Ela parte muitas vezes para a irracionalidade. No português bem claro, mistura as bolas. Muitas vezes temos tendência disso, até dentro da própria liturgia oficial, misturar as bolas. Imagine dentro de uma expressão popular. Misturar as bolas. Não vamos dar nome às bolas, mas você sabe do que eu estou falando muitas vezes. Mistura as coisas. Elementos que não são próprios nossos são agregados muitas vezes. Aí que entra a sensibilidade. Na essência tem coisa boa. Nós temos que cuidar das coisas. Aí entra assim um pouco do censor. Cuidar das coisas externas. Então, quando ele disse dessa irracionalidade, ele falou também sobre a exterioridade das coisas. Nós acabamos de participar, a semana toda falamos aqui, estou falando com vocês, de um momento concreto, um elemento concreto que vivenciamos as nossas procissões. E vemos muita gente que só vai em procissões. Vemos muita gente que só vai em romarias. Vemos muita gente que não sai da Aparecida. Mas essa pessoa não consegue conviver na sua comunidade. Não consegue expressar esse amor, essa devoção na convivência na sua comunidade, onde devemos buscar, apesar da diversidade, a fraternidade do mesmo objetivo que nos une, é o amor e o louvor a Deus. É fácil isso? É fácil na sua casa? Sua casa é uma expressão de amor 24 horas? Não. Tem que haver conjugalidade. Não é isso? Um casal são cônjuges. Conjugalidade. Temos que conjugar objetivos.
venha a mim, vós que estáis cansados, né? Tome sobre mim, coloque, descarregue sobre mim o seu fardo, venha sobre mim, porque o meu fardo é leve, tome do meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A palavra conjugalidade, meus irmãos, vem da expressão, ela vem de um objeto. Um objeto, como estou falando de expressão popular, se a gente lembrar lá muita gente, nós aqui em Votorantim, muita gente lembra esse tempo ainda, tempo mais simples, né? De uma cidade mais pastoril, mais agrária, mais simples. Então, conjugalidade é um objeto. O jugo, vem de jugo, e o jugo é um objeto que recorre àquela madeira que une dois animais, que une dois bois num carro de boi. Para quê? Une os animais, para que eles o quê? Embora diversos em tamanho, em potência, em força, em gênio, né? Em gênio, né? Na sua irracionalidade, eles possam andar no mesmo passo, ter o mesmo objetivo, caminhar junto na mesma velocidade. O jugo é isso. Aquela canga, aquela madeira que é colocada para que possa se ordenar e todos seguir no mesmo caminho, no mesmo passo, na mesma direção, com o mesmo objetivo. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aquele que pede que nós sejamos atrelados a ele é aquele que deve ser o mestre, a direção de nossas vidas. E aí então, meus irmãos, aí, voltando então, muita gente fica na irracionalidade. Muita gente tem muitas devoções, mas não consegue viver na mesma unidade de fé, porque não se deixa conjugar juntamente com os outros e então perde a oportunidade de se deixar submeter-se à suavidade e à leveza do jugo do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Então, Bento vai nisso daí, e ele diz, né, cuidado então com essa exterioridade e com essa irracionalidade das coisas. E ele continua dizendo, meus irmãos, no entanto, excluir essa expressão popular, porque num primeiro momento ela está cheia de coisas exteriores irracionais, é um erro. Está dizendo Bento XVI. Trabalho é acolher, lapidar, direcionar e agregar. Tudo isso é a síntese do primeiro programa que nós fizemos aqui. Pois bem, e aí nós dizemos o seguinte, né? Bento continua na sua expressão. Através dessa piedade popular, a fé entrou no coração dos homens. Isso é a palavra de um papa, gente. Através da piedade, a fé entra no coração dos homens. E entrou e continua a entrar no coração dos homens. Tornou-se parte dos seus sentimentos, dos seus costumes, do seu sentir e do seu viver em comum. A catequese, né, que ela tem que ser abrangente e ampla. Muitas vezes o primeiro passo catequético está lá. É lá que o coração foi modificado segundo a conveniência de Deus, segundo o propósito de Deus para aquele ou aquela pessoa. Então, continuando Bento, por isso eu considero a piedade popular como um grande patrimônio da igreja. Olha onde Bento chegou. A piedade popular, meu irmão, minha irmã, ela para nós um grande patrimônio da igreja. Patrimônio, a gente cuida do quê? Da conservação, da manutenção, da expressão. Então, é algo valioso para nós, segundo Bento. A fé se fez carne e sangue. A sensibilidade em favor de nós se fez carne e sangue por mim e por você.
a sensibilidade, a fé, a minha devoção, diz que realmente, diante de mim, expresso no corpo e sangue de corpo consagrado de Jesus, ali está a carne e sangue, que assim o fez para a minha salvação, para a sua também. Né? Não é só eu e você, nós dois. Seguramente, a piedade popular, Bento continuando, deve ser sempre purificada, referida ao centro, mas merece a nossa estima. De modo plenamente real, ela faz de nós mesmo povo de Deus. Povo de Deus é a expressão do Vaticano II. Vaticano II, onde na sua leitura correta, ele valorizou e agregou os valores da cultura popular, né? E valorizando sobremaneira a nossa liturgia, pela qual ela é praticada e expressa de nós, dá a nós a dimensão do grande valor do Cristo que se faz centro da nossa vida, Senhor e Salvador das nossas almas. Lindo demais, muito bonito demais quando compreendido. Pensa um pouco, meu irmão, naquilo que você acabou de ouvir. Do amor ao Cristo sofredor, Bento continua falando. Ao Deus do amor ao Cristo sofredor, do amor ao Deus da compaixão, do perdão, o Deus da reconciliação, da beleza, diante do valor do companheirismo de Maria de Nazaré, diante do valor do comprometimento, né, da vivência da justiça divina por parte de José, da doação, muitas vezes, né, de modo dolorosa, né, de nossos santos e santas neste mundo. De tudo isso é que nasceu a riqueza da religiosidade popular. Portanto, meu querido, minha querida, é tudo isso que forma o grande mosaico da religiosidade popular. Palavras de Bento. E ele conclui dizendo para nós: esse, meus irmãos, minhas irmãs, é precioso tesouro religioso e cultural do nosso povo. É um diamante que deve ser protegido e, no que for necessário, ele deve ser lapidado à luz do discernimento cristão. Toda a religiosidade popular, segundo a ótica do nosso Papa Emérito, o Bento XVI, é uma riqueza sem fim. É um imenso, um grande diamante bruto, que para externar toda a sua beleza, deve ser limpo, polido, lapidado com muito carinho, né? E isso, quem fornece essas ferramentas para essa limpeza, lapidação, são o quê? O fruto do discernimento. E o discernimento só tem aquele que recorre à ferramenta da sensibilidade. E a sensibilidade é a nossa razão sujeita ao nosso coração. O nosso coração em conformidade com a nossa razão. Aí sim nós somos dotados de asas que nos levam realmente a voar a voos mais altos, voos que nos levam realmente a viver a essência cristã, que é a vivência do amor e a misericórdia no meio de nós. Meus irmãos, nós somos chegados a novenas. Toda a festa nossa tem novena, porque a novena é bonita, né? A novena, ela incorpora outros meios, outras expressões populares no meio de nós. Toda novena, ela tem inserido em si os terços.
Interessante. Toda novena, na sua missa, normalmente toda missa de novena tem a ladainha envolvida em si. As nossas ladainhas, que são as nossas orações, os nossos pedidos recorrentes, as intercessões dos santos. Toda a nossa novena, meus irmãos, tem nossas quermesses. E onde não tem, tem que cobrar, gente. Pega a equipe de eventos aí, vamos revalorizar nossas quermesses. Minha paróquia está num objetivo muito forte de revalorização dessa essência tão bonita que é as nossas quermesses. Estamos reagrupando, ajeitando nossas barracas, nosso espaço festivo, para que nós possamos viver intensamente. Não com a intenção da alimentação, mas a alimentação, sim, da comunhão e fraternidade. Alimentando a nossa matéria, nós temos nosso espírito, alimentado pela participação das nossas novenas, pela renovação espiritual de cada um de nós. Cada novena também tem suas rezas de terço, normalmente antecedentes às missas. Piedade popular, tem as bênçãos e novenas. Bênçãos. Lá na minha paróquia, que é uma paróquia dedicada à Nossa Senhora do Carmo, nós encerramos a nossa novena com o quê? Com as bênçãos dos santos escapulários. Bênção e como eu disse, a colocação do escapulário na pessoa. Algo muito riquíssimo, que oportunamente nós voltaremos a conversar de modo mais particular sobre essas novenas, né? Principalmente sobre a nossa devoção mariana. Então, meus irmãos, nossas novenas é algo riquíssimo, onde incorpora-se N modos de expressão popular. É muito riquíssimo. Faça você que gosta da sua paróquia, da sua comunidade, faça esse exercício então de discernimento. Deixe seu coração aberto mais à acessibilidade e veja quanta riqueza existe nessas nossas expressões de fé nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Então, meus irmãos, as novenas, a devoção, ela vem de muito longe. O costume dos cristãos, né, já muito antigo, que deseja fazer o quê? Festejar um acontecimento religioso. Normalmente, a festa dos padroeiros. Preparando-se durante 9 dias, a fim de que no 10º dia, através da festa que culmina com que tem seu centro a Santa Missa e a comunhão geral, né? Ela realmente possa ter um objetivo social. As nossas novenas gostam disso, preocupar-se com o objetivo social. É bonito você ver uma novena que fala disso, né? Colocando-se as coisas sociais. Meus irmãos, nós voltaremos oportunamente nesse assunto, né? E eu desejo encerrar essa semana desejando a vocês realmente, meus irmãos, o amor de Cristo, né? E o amor e a misericórdia do Senhor através da devoção de Maria. Que o Senhor Todo-Poderoso continue a nos plenificar, abençoando-nos a cada um de nós ricamente. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.